Eu acredito que há problemas no mundo que permanecem não resolvidos. Eu vejo comida em abundância, mas as pessoas ainda morrem de fome. Eu vejo câncer, eu vejo famílias caindo aos pedaços. Eu vejo pessoas conectadas, mas ao mesmo tempo isoladas. Eu vejo o ISIS e isso me assusta. Eu vejo pessoas sem esperança ou propósito. Eu vejo que estamos todos desesperados para sermos aceitos. Eu vejo que nem tudo em torno de mim e em mim está ok. Mas apesar de tudo isso, eu tenho esperança, porque há um Deus que se preocupa sobre nós, eu, você, que odeia a injustiça, a solidão e a desigualdade. Tanto que Ele não nos deixa sozinhos nessa luta, mas entrou em nossa luta com a gente. Sendo Jesus, Ele sofreu injustiça, dor e morreu por nós. Apesar de termos sido nós quem criam os problemas e nós quem deveríamos sofrer as consequências, mas Ele ressuscitou e venceu a morte, a fim de restaurar a humanidade à sua finalidade original, uma pessoa de cada vez. Então, por que eu acredito nisso? Eu tenho visto esperança restaurada e vidas transformadas. Eu tenho visto relacionamentos quebrados sendo restaurados. Eu tenho visto pessoas passando por tempos difíceis por causa da paz de Deus. Eu tenho visto pessoas perdoarem atrocidades. Eu tenho visto Deus respondendo orações. Eu tenho visto doenças sendo curadas. Eu tenho visto pessoas quebradas acharem amor, aceitação e paz em Deus. Eu achei amor, aceitação em Deus e paz. Eu experimentei essa transformação e eu acredito que isso possa acontecer com você também. Sejam bem-vindos, estamos nos preparando para darmos início ao nosso culto nesta manhã. Graça e paz, estimados irmãos e irmãs aqui presentes, também a cada um de vocês que nos acompanham através dessa transmissão pelas redes sociais, neste momento ao vivo pelo YouTube e também logo mais pelas transmissões pelo Facebook. A palavra de acolhida que trazemos neste dia
nós atiramos o texto de Mateus capítulo 11, versículo 28, onde lemos: Aleluia, diz Jesus, venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sim, estimados irmãos e irmãs, em tempos de desprezo, de preconceitos, nós ouvimos da boca do próprio Cristo que foi rejeitado por aqueles a quem veio salvar, a fim de que nós possamos confiar nele, na sua palavra e em sua misericórdia, e assim sermos acolhidos e aliviados de nossas cargas, nossos enfados, nossa falta de esperança. Em Cristo temos verdadeiro descanso para nossas vidas, consolo e orientação para nossas vidas. Que Deus abençoe a participação de cada um de vocês também ao longo deste culto. Nosso primeiro hino nesta manhã é do cancioneiro Inário Luterano, número 187. Número 187. Do culto a hora chega. Chega, começa a adoração, nossa alma a Deus se entrega em vera humilhação, ao Santo Deus a mente queremos elevar, é nosso Pai clemente, que bênçãos faz jorrar. A Deus estão cantando mil coros celestiais, seu nome celebrando com cânticos reais. Os corações alcemos em santa devoção, e a paz de Deus busquemos em sua comunhão. Proclamo o livro santo, a lei ao pecador, enchendo com espanto o juízo aterrador da graça boa nova, nos traz real perdão, e a fé em nós renova, em Cristo a salvação. Nos coloquemos de pé, confiantes da presença do nosso Deus, com cada um de nós, e invoquemos o seu santo nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos preparar nossos corações para que de maneira digna nos apresentemos diante do Senhor e possamos lhe oferecer culto aceitável. Em preparação a este momento confessional, nós cantaremos o hino 125 do cancioneiro Louvai ao Senhor. O hino diz: Tem compaixão de mim, Senhor. Hino 125 do cancioneiro Louvai ao Senhor.
compaixão de mim, Senhor, eu clamo pelo teu favor. Contrito está meu coração, concede alívio, paz, perdão. Deus justo e santo nos julgar, se me quiseres condenar, perdido estou sem salvação, envolto em negra escuridão. O sacrifício que convém, que a ti, Senhor, agrada bem, é o triste humilde coração que implora o teu real perdão. Supremo Rei, ó, vem fazer a tua igreja reviver, a ti daremos com amor os sacrifícios de louvor. Muito amados no Senhor, nós queremos neste momento de coração verdadeiramente sincero nos aproximar de nosso Senhor, Deus e Pai, e confessarmos os nossos pecados. O fazemos na certeza de que o Senhor ouve nossas petições e em Cristo perdoa a cada um de nós. Confessamos os nossos pecados ao Senhor. Todo-Poderoso e Eterno Deus, nos aproximamos do Senhor, pois precisamos de perdão, conforto e consolo. Precisamos ser restaurados. Confessamos que temos pecado contra Ti e contra o nosso próximo, em pensamentos, palavras e ações. Não conseguimos fazer o bem que desejamos, mas o mal que não queremos fazer, isso nós fazemos. Não nos motivamos pelo Teu amor, mas ficamos interessados em investir nas coisas fúteis deste mundo. Ó Deus, não nos condenes. Não nos deixe perder a vida verdadeira. Perdoa-nos pela nossa indiferença diante das coisas de Deus. Examina os nossos pecados, perdoa-nos e restaura nosso espírito. Ansiamos pelo Teu perdão. Ouve e atende nossa súplica, em nome do Salvador Jesus. Amém. Muito amados do Senhor, pergunto a cada um de vocês de maneira pessoal e direta, se de fato reconheces os teus pecados, se confias no perdão suficiente em Cristo Jesus e se estás disposto a viver esta nova vida de reconciliação pelo poder e auxílio do Espírito Santo em todos os dias de tua vida, nas oportunidades em que o Senhor concede a você servi-lo com o teu tempo, dons e bens. Se assim é, então diga: sim, eu desejo pela graça de Deus. Sim, eu desejo pela graça de Deus. A cada um de vocês, estimado irmão e irmã, que crê e confessa desta maneira a sua fé, o seu desejo diante do Senhor, como ministro da palavra, chamado e ordenado, compartilhe com cada um de vocês da graça ao presente dos céus e da parte por ordem de Jesus Cristo. Digo: os teus pecados estão perdoados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Perdoados na presença do nosso Deus, eu convido vocês a abrirem suas Bíblias e entoarmos o Salmo de número 4. É um salmo bem curtinho, mas que tem uma mensagem muito bonita.
São apenas 4 versículos e nós faremos a leitura do mesmo em conjunto. Salmo de número 123, faremos a leitura em conjunto. Todos encontrando? Sim? Salmo 123. Ó Senhor Deus, eu levanto os olhos a Ti, que tens o trono no céu. Como o escravo depende do seu dono, e como as escravas dependem das suas donas, assim olhamos para Ti, ó Senhor, nosso Deus, esperando que tenhas compaixão de nós. Tem compaixão de nós, ó Senhor, tem compaixão, pois somos tratados com muito desprezo. Somos sempre desprezados pelos ricos e os orgulhosos zombam de nós. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Glória a Deus nas alturas. E na paz, vontade para com os homens. Nós louvamos, bendizemos, adoramos. Nós te glorificamos e te damos graças por tua grande glória. Ó Senhor Deus, Rei dos céus, Deus onipotente. Ó Senhor, unigênito Filho, Jesus Cristo. Ó Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho do Pai, que tiras os pecados do mundo, tem compaixão de nós. Tu que tiras os pecados do mundo, recebe a nossa imprecação. Tu que estás sentado à mão direita de Deus Pai, tem compaixão de nós. Porque só tu és santo, só tu és o Senhor, só tu, ó Cristo, juntamente com o Espírito Santo, és Altíssimo na glória de Deus Pai. Amém. De coração confiante, nós nos achegamos ao Senhor e falamos com Ele em oração. Ó Deus, que tornas conhecido o Teu grande poder, principalmente por mostrar misericórdia, concede-nos a abundância de Tua graça, a fim de podermos ser chamados ao arrependimento e sermos feitos participantes dos Teus tesouros celestiais. Através de Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém.
Podem assentar-se os que estão aqui presentes, cada um de vocês também. Preparamos para cantar o próximo hino, em preparação às leituras deste dia. O nosso cancioneiro Louvai ao Senhor, o número 92. 92, dá-nos a tua palavra. Gostaria de convidar nossos irmãos, o Gabriel, também a Alessandra, para as leituras de hoje. A primeira delas, registrada no Antigo Testamento, o livro do profeta Ezequiel, capítulo 2, os versículos 1 a 5. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 2, os versículos 1 a 5. Ezequiel 2, versículos 1 a 5. Página 836. Deus chama Ezequiel para ser profeta. Quando vi isso, caí e encostei o rosto no chão. Então ouvi uma voz que dizia: Homem mortal, fique de pé. Eu quero falar com você. Enquanto a voz falava, o Espírito de Deus entrou em mim e me fez ficar em pé. E eu ouvi a voz dizer: Homem mortal, eu estou mandando ao povo de Israel, que se revoltou e se virou contra mim. Eles ainda são rebeldes, como os antepassados deles também eram. São teimosos e não me respeitam. Estou mandando você para dizer a eles aquilo que eu, o Senhor Deus, quero dizer. Tanto se derem atenção a você, como se não derem, eles vão saber que um profeta esteve no meio deles. Obrigado. Segunda leitura, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, os versículos 1 a 10.
2 Coríntios, capítulo 12, os versículos 1 a 10. Uma 10, né? Isso. As revisões e revelações de Paulo. Embora não adiante nada, eu preciso me gabar de mim mesmo. Agora vou falar a respeito das visões e revelações que o Senhor tem me dado. Conheço um cristão que há 14 anos foi levado de repente até o mais alto céu. Não sei se isso de fato aconteceu ou se ele teve uma visão. Somente Deus sabe. Repito, sei que esse homem foi levado de repente ao paraíso. Não sei se isso de fato aconteceu ou se foi uma visão. Somente Deus sabe. E ali ouviu coisas que palavras humanas não conseguem contar. Eu me gabarei desse homem, mas não me gabarei de mim mesmo, a não ser das coisas que mostram as minhas fraquezas. No entanto, se eu quisesse me gabar de mim mesmo, isso não seria uma loucura, porque estaria dizendo a verdade. Mas eu me gabarei, pois quero que a opinião que as pessoas têm de mim se baseie naquilo que me viram fazer e me ouviram dizer. Mas, para que ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como um mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. 3 vezes orei ao Senhor, pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento. Mas Ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelos quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Muito obrigado. Também a leitura do Santo Evangelho para esse dia. Queremos fazê-la em reverência. Convido aos que estão presentes a colocarem-se de pé enquanto ouvimos a leitura do Santo Evangelho, registrado em Marcos capítulo 6, os versículos 1 a 13. Marcos capítulo 6, dos versículos 1 a 13, de onde lemos assim: Jesus voltou com os seus discípulos para a cidade de Nazaré, onde ele tinha morado. No sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o estavam escutando ficaram admirados e perguntaram: de onde é que este homem consegue tudo isso? De onde vem a sabedoria dele? Como é que faz esses milagres? Por acaso ele não é carpinteiro, filho de Maria? Não é irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não moram aqui? Por isso ficaram desiludidos com ele. Mas Jesus disse: um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. Ele não pôde fazer milagres em Nazaré, a não ser curar alguns doentes, pondo as mãos sobre eles. Ele ficou admirado com a falta de fé que havia ali.
Jesus ensinava nos povoados que havia perto dali. Ele chamou os 12 discípulos e os enviou 2 a 2, dando-lhes autoridade para expulsar espíritos maus. Deu ordem para não levarem nada na viagem, somente uma bengala para se apoiar. Não deviam levar comida, nem sacola, nem dinheiro. Deviam calçar sandálias e não levar nenhuma túnica a mais. Disse ainda: quando vocês entrarem numa cidade, fiquem hospedados na casa em que forem recebidos até saírem daquela cidade. Mas, se em algum lugar as pessoas não quiserem recebê-los, nem ouvi-los, vão embora. E na saída, sacudam o pó das suas sandálias como sinal de protesto contra aquela gente. Então os discípulos foram e anunciaram que todos deviam se arrepender dos seus pecados. Eles expulsavam muitos demônios e curavam muitos doentes, pondo azeite na cabeça deles. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Eu convido vocês, estimados irmãos, para abrirem suas liturgias. Nós queremos tomar a confissão de nossa fé, conforme as palavras do Credo Niceno. Em nossos inários vocês têm, eu não me recordo exatamente a página, mas o Credo Niceno para os que estão aqui presencialmente. Página 15. Página 15, muito obrigado. Nós entoamos em conjunto as palavras desta confissão de fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis. E em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. E ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras e subiu aos céus e está sentado à direita do Pai e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas, e numa única santa igreja cristã e apostólica confesso um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vinda do mundo vindouro. Amém. Pode assentar-se, meus amados. Do Inário Luterano, convido vocês a abrirem o hino 196. Podem sentar-se. Hino 196 do Inário Luterano. Bom Jesus, eis-nos aqui. Jesus, eis-nos aqui para ouvir a doce nova. Aconchega-nos a ti, nosso espírito renova. Ilumina o entendimento pelo santo ensinamento. Nosso natural saber, envolvido só por treva, renovado deve ser teu espírito
nascido, queiras aceitar, Senhor, este culto a ti rendido, torna sempre mais perfeitos os louvores dos eleitos. Ó triuno e santo Deus, glória a ti eternamente. Vem, conforta os filhos teus com tua bênção permanente, guia todos na verdade, a bendita eternidade. Amados irmãos e irmãs, queremos meditar na palavra do Senhor, texto do Evangelho para este dia, de Marcos, capítulo 6. Podem sentar-se, os que aqui estão. O tema que trazemos para este texto, para este culto, nós extraímos do texto do Salmo, o versículo 3, onde é dito assim: tem compaixão de nós, Senhor, tem compaixão, pois somos tratados com muito desprezo. Compaixão e desprezo, arrogância e acolhida. São atitudes, são verbos, são palavras que são trazidas nestes textos de hoje e que movem-nos a pensar como agimos cotidianamente. Nós temos no texto do Evangelho, em Marcos capítulo 6, o relato de Jesus quando voltou para a sua cidade onde havia crescido, desde aproximadamente os seus 6, 7 anos, até a sua vida adulta, de onde saiu para dar início ao seu ministério. Eu vou baixar aqui um pouquinho que está difícil de ler. Volto a colocar em seguida. Jesus volta para a sua cidade natal, juntamente com seus discípulos. Grande multidão o cercava constantemente, admiradas pela autoridade de sua pregação, também pelos diversos sinais que ele utilizava para apontar para ele como aquele que estava inaugurando o reino de Deus entre nós. Muitos de nós, quando saímos de nossas cidades, nossas casas, quando temos a oportunidade de voltar para a nossa cidade, para o meio dos nossos parentes, tendo desempenhado com grande alegria nosso trabalho, isso tomamos, por exemplo, quando alguém sai para fazer a faculdade fora, quando volta depois de um grande trabalho, um grande reconhecimento. É possível que Jesus também tenha voltado para a sua cidade para dizer que também ali, entre aqueles com quem ele cresceu, brincou, interagiu, produziu bens na oficina de José, seu pai adotivo. E quando ele chega na cidade, de fato ele se propõe a ensinar no lugar onde ele o fazia com grande frequência. Num sábado, como era costume em sua terra, Jesus vai para a sinagoga e, como sempre, começa a pregar.
Muitos dos que estão ali na sinagoga, no seu culto semanal, ficam admirados pela autoridade com que ele pregava e os sinais que estava praticando. Mas eis que de repente, conforme o texto aqui em Marcos, alguns começaram a levantar perguntas. Por acaso esse Jesus que está aqui entre nós não é o filho de Maria? Nós não conhecemos seus irmãos, Tiago, José, Judas e Simão? Também as suas irmãs não moram por aqui conosco? E diante destas palavras e atitudes, muitos ficaram desiludidos, viraram as costas e foram embora. Outros narradores evangelistas colocam: como pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Uma palavra ou um provérbio de desdém, de desprezo para com os que eram nascidos daquela cidade. E diante dessa atitude de arrogância, de orgulho, deixaram de usufruir do mais precioso presente que Deus havia dado para eles. Estimados irmãos e irmãs, atitudes de orgulho, de desprezo, refletem o nosso preconceito, refletem muitas vezes o nosso sentimento de arrogância, que necessita, independentemente da nossa condição ou da nossa identidade, necessita de se colocar sobre o outro, de desprezar e desqualificar o outro, para que somente assim possamos sentir-nos felizes, confiantes daquilo que somos. Será que esse tipo de atitude e de sentimento se sustenta? Certamente que não. Mas é assim que muitos, tanto em relatos bíblicos quanto fora deles, insistem, se iludindo e agindo ou reagindo aos discursos, aos relacionamentos dessa maneira. O texto do Antigo Testamento que nós trazemos, o texto do Salmo, é um salmo que era cantado nas peregrinações rumo a Jerusalém. Tal como o salmo da semana passada, o salmo de número 30, fazia parte dos cânticos de peregrinação. Neste texto, cujo salmista não é identificado, mas dá a entender que fazia parte do cântico congregacional no período pós-exílico, quando o povo voltou resgatado da Babilônia para Jerusalém e ali pôde reconstruir novamente o templo. Este cântico leva-nos a entender o pensamento do salmista, bem como o povo de Israel, o povo israelita, enquanto viveu sob o domínio babilônico, as situações de desprezo e de preconceito que eles haviam recebido. Quando olham então e respondem neste texto: "Tem compaixão, pois somos tratados com muito desprezo, desprezados pelos ricos e os orgulhosos zombam de nós." Interessante muitas vezes como a vítima pode se tornar vilã ou algoz. Ao ouvir esse texto, nós vemos na história do povo israelita que por muitas vezes, e nesse período pós-exílico, eles viveram essa situação de desprezo e desdém. Como alguém que está fora da sua terra e que não tem direito de fala e de se pronunciar no meio dos seus compatriotas. Tempo passa e aqueles que aqui no texto do Salmo
eram apontados como alvo de desprezo e desdém, agora, na presença de Cristo, o fazem ou tomam esse lugar de julgo, esse lugar de apontamento, de juízo e de desprezo ao outro. O próprio Senhor Jesus relata como quando muitas vezes essas atitudes de orgulho, de preconceito e desdém também podem afetar a cada um de nós, travestidas de piedade, podem fazer ou tomar a vez para fazer valer a velha natureza, as nossas vaidades mais mesquinhas. No texto de Lucas, capítulo 18, o Senhor Jesus relata um exemplo de dois homens que foram ao templo. Um era religioso, fariseu, ou gostava de cumprir os seus votos e era muito dedicado e comprometido com a sua religiosidade. Conforme o texto mesmo nos diz, ele se gabava em suas orações por poder oferecer diante do Senhor os seus jejuns e também o dízimo de tudo o que possuía. E em sua vanglória, diz o Senhor Jesus, orava de si para si mesmo, dizendo: obrigado, Senhor, porque sou varão fariseu e não sou como estes outros que estão espalhados pelo mundo, nem mesmo como este publicano que se achega ao seu templo. A arrogância daquele homem, que a despeito do seu compromisso religioso, fez com que ele olhasse para a sua vida religiosa como uma troca, uma barganha, como alguém que tem algo a se orgulhar pelos méritos, pela sua história, pelo seu compromisso religioso particular. Em outras palavras, se orgulhava das suas obras como moeda de aceitação diante de Deus. Jesus disse: esse homem voltou para casa cheio de si mesmo, mas vazio do perdão. Estimados irmãos e irmãs, cada um de nós, diante das palavras de Cristo, diante das atitudes que os seus compatriotas tomaram ao desqualificá-lo porque era alguém nascido de Nazaré, quer alertar nossos ouvidos e nossos corações para que nós estejamos atentos quanto a atitudes de desprezo, quanto a atitudes de orgulho e preconceito, ainda que pareça piedade. Precisamos estar alertas ao que o Senhor nos chama a atenção. Por outro lado, quando nós olhamos o texto do Salmo, nós vemos o início, no versículo 3, onde o povo clama ao Senhor: Senhor, tem compaixão de nós, pois dependemos de Ti total e plenamente. E o salmista faz uma relação de servidão quando diz: assim como os servos dependem de seus senhores, e como as servas dependem de suas senhoras, assim nós olhamos para Ti, ó Senhor nosso Deus, e esperamos que tenhas compaixão de nós. Interessante, estimados irmãos, essa fala, esse cântico, esse anúncio, pois nos momentos em que nós somos confrontados conosco mesmo e percebemos também em nós, ou seja, dentro da igreja, ou no meio do povo da igreja, atitudes de preconceito, há de se perguntar: para onde olharmos? Em que direção seguirmos? O apóstolo Paulo fala: quando olho sempre para dentro de mim, vejo o mal que não quero fazer, mas faço. Quem me livra, portanto, deste corpo que me leva, que me induz para a morte?
e para o juízo eterno. O apóstolo Paulo diz: eu olho para Deus e louvo a Deus, pois em Cristo Ele me tem perdoado e continua a transformar a minha vida. Sim, estimados irmãos, assim como o salmista no Salmo 123, assim como o apóstolo Paulo, que em sua carta hoje aos Coríntios diz: se tem algo do que eu devo ou posso me gabar diante dos homens, é saber que a graça de Deus me acompanha. É saber que esta graça de Deus está sobre mim, ainda que em meu cotidiano eu perceba espinhos, sofrimentos, angústias que me esmurram, mas que são utilizadas como instrumento para manter-me em humildade e não com orgulho e arrogância. A nossa caminhada com Deus, estimados irmãos, neste mundo, é uma caminhada que passa muitas vezes por incompreensões e uma necessidade constante de arrependimento. Uma necessidade constante, como nós hoje neste culto fizemos, de renovação de compromisso, mas acima de tudo, de confiança naquele a quem nós dirigimos nossos pedidos e a nossa vida. O texto do Salmo nos diz: olhamos para ti, para as tuas mãos, a fim de que nos guies. Muitas vezes nós podemos perguntar: aonde está a mão de Deus e como Ele pode nos guiar? A mão de Deus que nos guia, estimados irmãos, é a sua palavra. Nela podemos confiar e constantemente aprendermos como agirmos diante do nosso próximo, em atitude sim de amor, de cuidado, de respeito, mas sem nunca confundir os nossos referenciais. Ainda no início da semana que passou, um movimento dentro de uma igreja protestante, bastante conhecida, chamou a atenção de pastores e da cristandade em geral, em decorrência de um movimento de inclusão social. O lema, a partir de um texto bíblico, trazia uma desvirtuação, uma desconfiguração do texto de Gênesis capítulo 1, versículo 31, onde, na origem, o texto retrata a criação de Deus ao final do 6º dia, quando Deus olha toda a sua criação, todas as coisas que havia feito, e diz: eis que tudo era bom. Eis que tudo era bom. A perfeição da criação de Deus. Homem e mulher os criou, para que vivessem um para o outro a sua plenitude e o seu cuidado cotidiano, também na perpetuação da espécie humana. No entanto, esta humanidade, este casal, este perfeito de Deus, foi corrompido pelo pecado e a escolha equivocada de nossos pais, Adão e Eva. E pelo pecado, de geração em geração, a perversão em toda a humanidade. Quando muitas vezes, em detrimento do registro da palavra de Deus, subvertemos a sua palavra para conformá-la com movimentos sociais, eis o tempo e a necessidade de alertarmos a nós mesmos. Pois acusar o erro, acusar o pecado e alertar para a necessidade de arrependimento, como o texto do Evangelho na segunda parte que ouvimos hoje deixa bem claro, é um compromisso que também temos que fazê-lo. Não devemos nos intimidarmos por movimentos sociais
que tentam constranger a palavra de Deus acerca daquilo que anuncia como necessidade de perdão, como necessidade de arrependimento para perdão dos pecados. Precisamos sim estar alertas. Por isso, essa caminhada nos exige estudo contínuo em lei e o Evangelho. Em saber sim que a lei de Deus é justa e perfeita, e em seu amor ela nos acusa, quebrando e dizimando de nós todo sentimento de orgulho vão, de arrogância, de preconceito e de desprezo. Para que agora, transformados, possamos olhar para a fonte do perdão e a nossa salvação em Cristo Jesus, aquele que, sabendo que nós nada temos para lhe oferecer, senão os nossos pecados e os frangalhos de nossas vidas, nos aceita, nos acolhe, nos perdoa e pelo Espírito Santo nos fortalece para dizermos com segurança não ao pecado, não às vaidades que o mundo nos impõe como grande presente e mérito, mas que ao final de nossa jornada se revelam como engano, como distanciamento e condenação. Tem misericórdia, Senhor. Sim, é o que todos nós carecemos. E é o que buscamos na presença deste Deus. Uma transformação contínua de mente e de ser, de espírito, de alma, de atitudes. Que o nosso Deus, estimados irmãos, que em Cristo Jesus veio para os seus e embora não tenham recebido, Ele ainda assim continua visitando através de mim e de ti, que somos porta-vozes da sua palavra, testemunhas do teu Espírito Santo, para que sejamos todos fortalecidos e animados em torno dos seus meios de graça, a pregação que aponta-nos o caminho ao céu, bem como os sacramentos que nos sustentam nesta fé e nesse serviço de amor. Por Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Nos colocamos de pé. E a paz de nosso Deus, que excede a nossa compreensão humana, guarde, fortaleça cada um de nós no fiel compromisso de sabermos distinguir entre desprezo, entre preconceito e acolhida, e seguirmos abraçados por Cristo, que, independente dos nossos erros, nos perdoa, nos acolhe e nos orienta em sua palavra para uma vida digna em sua presença. Amém. Nós queremos seguir nossa liturgia e cantarmos, para o momento das ofertas, o hino de número 130 do cancioneiro Louvai ao Senhor. Podem sentar-se. O hino diz: o amor é o mais importante. Hino 130 do cancioneiro Louvai ao Senhor. Todos os irmãos e irmãs que vieram preparados podem trazer ao altar do Senhor as suas ofertas, enquanto cantamos esse hino.
Queremos falar com o nosso Deus em oração. Temos aqui diante de nós alguns pedidos, só para listá-los aqui. Oração em favor do Rafael, Rayane, Jacirene, a Eliane Marques, a dona Jane, bem como também a dona Zenair, a senhora Mariana, o André Roberto, também seu Antônio. Pedem que Deus abençoe a nossa grande família, de perto e de longe, e que a presença de Deus nunca falte. Também a Mariana pede oração pela dona Rosa da Luz, sogra da Mariana, que está internada e intubada em UTI médica. Acho que esses são mais os pedidos que temos aqui. Também família do Rogério. Rogério Cruz, Alexandra de Paula e Kaique pedem oração pela saúde de sua família. Rogério é nosso vizinho em Seropédica e tem sentido bastante mal essa semana. Ele, a família, ele de um modo muito mais intenso. Nós pedimos ao Senhor que guarde e conceda a ele recuperação. Pedidos aqui? Agradecer, né, dona Dina? Ô, bênção. Dona Dina, nossa irmã. Agradece pela recuperação. Amém, né, dona Dina? Que felicidade. Vê que semana aqui. Também pelo Ian, seu neto. Continua. Voltou para casa? Está em tratamento, né? A semana então recebe alta para recuperação em casa. Mas continua o tratamento ainda, né? Até o fim do ano. A última vez já passou 1 ano e meio, né? Na outra vez, né? Além da pena. Mais algum outro pedido? Agradecimento, né? Também. Essa semana a Alessandra fez então a sua defesa. Essa semana, né? Foi. Muita coisa na minha cabeça. Foi na segunda. Terça-feira. Alessandra, então, a sua defesa de monografia. Lutas, alegrias, algumas, né, que tropeça ali, tropeça lá, mas Deus vai levando em frente, dando força, né, minha irmã? Sim. Mais que você gostaria de falar? Não, só pela minha família mesmo, que essa semana vai ser mais difícil. Vai ser uma semana difícil. Moradia, também colocamos o Senhor. Algum outro pedido? Não? Nós agradecemos ao Senhor que nos concede reconciliação constante, né? Alegria pela vida do nosso irmão Fabrício. Essa semana voltou aí a reencontro com a sua família. Deus continue dando forças para ele, também em suas lutas que continuam, né? O Senhor continue dando a ele força, discernimento e espírito constante de arrependimento, de reconciliação, algo que todos nós precisamos exercitar cotidianamente em nossas vidas. Sim. A Mariana está pedindo um agradecimento pelo sogro, que completou 103 anos. Nossa! 103 anos. O sogro dela. Sogro da Mariana. Né, dona Dina? Já pensou? Que maravilha! Aí, vamos isso aí. caminhar Deus pra lá, conceda-nos né, sempre longevidade e qualidade de vida, né? Vivermos sempre na presença do nosso Deus é vida em qualidade, né? Também, como já falamos, dona Zenair, que sofreu, né, foi submetida a uma cirurgia essa semana e que, com a graça de Deus, entre amanhã ou terça-feira, não sei exatamente o dia, né, mas que está para receber alta e poder voltar para casa. Né? Está assistindo? Que legal. Dona Zenair, nós aqui oramos pela senhora, pela sua recuperação, e todos os que nos acompanham convidamos para colocar-se
em reverência diante do nosso Deus, para agradecermos e pedirmos o seu cuidado. Ah, é por isso mesmo, ela está lá no hospital, mas vai sair logo. Senhor Deus, Pai amado e bondoso, te louvamos porque em tua misericórdia não nos tratas segundo as nossas ações, nossos erros e pecados, mas porque nos aponta em Cristo Jesus a reconciliação por tua palavra, e o Santo Espírito nos orienta dia após dia para uma vida que leva-nos aos céus, uma vida onde nós podemos olhar para o lado independente das rejeições, dos preconceitos, do desprezo do mundo. Louvamos, Senhor, porque somos acolhidos em tua presença para vivermos contigo em tua santa morada. Ajuda-nos, Senhor, a tratar nossos corações, a tratar a nossa consciência, discernindo entre o que a tua palavra nos aponta e o amor sincero que acolhe aos que estão desvalidos. Senhor Deus e Pai querido, te agradecemos também pela oportunidade que a tua palavra nos dá, formando pastores, professores, líderes comprometidos que pregam, que ensinam a tua palavra entre nós. Permita, Senhor Deus e Pai, que esta igreja continue a cumprir o seu propósito, trazendo Cristo para todos, em todos os lugares e da maneira como estão, apontá-los à tua misericórdia e o teu perdão. Senhor Deus, Santo Pai, te damos graças pelo presente da vida, pelos irmãos e irmãs que completaram aniversário nesta semana. De modo especial, Senhor Deus, fica com o sogro de nossa irmã Mariana, completou 103 anos em tua presença. Continue dando força a este teu filho, a este teu servo, que também, Senhor, sofre por saber que a sua esposa está internada, entubada. Permita, Senhor Deus, que viva na tua presença e sabendo que aqueles que creem em ti não encerram a sua existência aqui, mas desfrutam de uma paz eterna. Que ele possa alegrar-se contigo, Senhor, e que possas também guardar a sua esposa em sua fragilidade, recuperando-a, fazendo com que ela possa, de fato, alegrar-se com os dias que tu dás e descansar em teus braços no momento em que tu decidires chamar a nós ou a cada um deles. Porque nós sabemos, Senhor, quais são os nossos dias, nem o tempo que temos aqui nesta terra. Nós queremos aprender e botar em prática a gratidão de viver mais um dia sob a tua misericórdia e cuidado. Senhor Deus e Pai querido, nós queremos colocar diante de ti nossos irmãos e irmãs que estão enfermos e aqui foram listados de maneira particular. Olha, Senhor, por aqueles que têm seu estado de saúde mais fragilizado e que estão em dúvida acerca da tua presença e da tua atuação em suas vidas. Não permita que a fragilidade física possa derrubá-los também espiritualmente. Pai, concede em nossos lares verdadeira reconciliação. Permita que pais e filhos se reencontrem, se perdoem, se
se amem e se abracem. Permita que esposo e esposa possam, Senhor, se perdoar mutuamente, poderem se fortalecer na Tua casa, na Tua presença, e assim também, Senhor, segundo a Tua misericórdia, cuidarem daqueles que o Senhor põe sob a tutela desses casais. Seja Deus e Pai querido, fortalece os que estão acamados, os que estão, Senhor, aguardando recuperação, também pelo Covid. Pai querido, sabemos o quanto essas enfermidades têm assolado e trazido preocupação e desespero. Fortalece, Pai querido, a cada um em sua necessidade, bem como aos médicos e profissionais de saúde que estão cuidando deles. Senhor Deus e Pai, também pedimos o Teu consolo, o Teu conforto aos que estão enlutados. Lembramos de modo especial a família do pastor Joel, seus entes queridos, que estão enlutados pela partida inesperada de seu irmão, e como, Senhor, os seus filhos, esposa, que buscam, Senhor Deus, na Tua presença, forças e orientação para reconduzirem suas vidas segundo a Tua vontade. Guarda, Pai querido, a Tua igreja neste compromisso sincero e verdadeiro de transitar em meio a tanta indiferença, que também não se corrompa, que também não se perca em discursos e ideologias que não procedem de Ti, embora se transvistam, Senhor, de falsa piedade. Ensina-nos, por amor de Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, único Deus para todos sempre. Amém. Queremos cantar o ofertório em preparação também para o terceiro momento desse culto da Santa Ceia. Queremos nos preparar para a Santa Ceia, seguimos a nossa ordem litúrgica conforme temos em nossos inários, também em nossa projeção. O Senhor seja convosco e com o teu Espírito, levantai os vossos corações. Levantemos ao Senhor. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Assim fazê-lo é digno e justo. É verdadeiramente digno, justo e do nosso dever, que em todos os tempos e em todos os lugares te demos graças, ó Senhor Santo Pai, onipotente e eterno Deus,
mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, com os anjos e arcanjos e com toda a companhia celeste, louvamos e magnificamos o teu glorioso nome, exaltando-te sempre, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Os céus e a terra estão cheios desta glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito, bendito, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Oremos em conjunto o Pai Nosso. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Estimados irmãos, cremos, ensinamos, confessamos e aqui também repartimos que nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão. Tendo dado graças, o partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós para a remissão dos pecados. E de modo semelhante, depois da ceia, tomou o cálice, tendo dado graças, entregou, dizendo: bebei todos deste, este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado em favor de vós para a remissão de todos os pecados. Fazei isso quantas vezes o comerdes e beberdes, em memória minha, diz o Senhor. E a sua palavra se renova a cada momento, a cada novo dia. Por isso sabemos que ao comer e beber o pão e o vinho, não apenas temos isso, mas também o que Cristo promete, o seu corpo e sangue, verdadeiro perdão, consolo e ânimo para nossas vidas. Amém. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Cantamos o Cordeiro Divino. Cordeiro divino, morto pelo pecado, sê compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecado, sê compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecado, a paz concede. Podem assentar-se. Todos que vieram, que estão preparados, são convidados a vir à mesa do Senhor. Aos que nos acompanham também em seus lares, nós estendemos a vocês o convite que entrem em contato com os pastores da Igreja Luterana e que possam receber em condições dignas o santo corpo e sangue de Cristo. Que aqueles que, tendo acesso à nossa congregação, às congregações aqui do nosso distrito, não deixem para amanhã, não se acomodem nesse tempo de pandemia e que, sob esse discurso, deixemos de nos congregar ou de recebermos as bênçãos também através dos sacramentos. Façam essa comunicação, compartilhem o seu desejo com os seus pastores, com cada um de nós também, e assim vocês receberão, com a graça do Senhor, o perdão para as suas vidas. Durante esse momento da Santa Ceia, nós teremos um fundo que nos acompanhará, o coral do Distrito Paulista, o coral luterano do Colégio
Concórdia do Distrito Paulista. Que Deus abençoe a participação de todos. Deus, eu sou, e
oração de Simeão. Senhor, calma aí. Senhor, agora espere para o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos. Luz para iluminar as gentes e para a glória do teu povo Israel. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Diz a palavra do Senhor: cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Demos graças ao Senhor nosso Deus e oremos. Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, porque nos reconfortaste por meio deste dom da salvação. Suplicamos-te que concedas por tua graça, que o mesmo nos fortaleça a fé em ti e nos faça ter amor sincero para com o nosso próximo. Mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Como último hino, podem sentar-se os que estão aqui presentes. O Inário Luterano nós cantamos o hino de número 202. Concluímos com louvor esse culto a Deus rendido. Hino 202 do Inário Luterano. Só aproveitar aqui, nesse momento, essa semana nós temos nossa programação que continua conforme o informativo, mas hoje, às 14 horas, nós retomamos a reunião das servas pelo Google Meet. Logo após o culto, vou fazer a comunicação do card, do link para acesso na sala. Tanto as irmãs aqui de Campo Grande quanto de Duque de Caxias participando desse primeiro momento de estudo, devoção, também de convívio. Então, às 14 horas, a gente vai abrir a sala para um momento de bate-papo, também devocional, de reencontro para nossas atividades presenciais à medida que for possível, mas desde já estreitando esses laços através das salas de bate-papo e de estudo, às 14 horas. Ontem, às 19 horas, nós retomamos com a reunião dos homens, fizemos a comunicação, e na próxima semana, ao sábado, nós teremos o encontro dos jovens também dessa mesma modalidade. Então estejam atentos, também ao longo da semana, terça e quinta-feira, sala de estudo bíblico para todas as famílias, e às quartas e sextas-feiras, a transmissão desses estudos nas plataformas do Facebook. Também pelo Facebook, nas quartas, às 9 horas da manhã, temos o devocional dos pastores do Distrito Rio de Janeiro. E outras novidades estão sendo colocadas aí. Aos pais, nós já avisamos de antemão que em agosto nós retomaremos, ou abriremos nova turma de catecismo, aos sábados às 15 horas. Por isso, todos os pais que têm filhos aí na pré-adolescência, a partir que estão no 5º, 6º ano, podem entrar em contato com o pastor
para fazerem a sua inscrição. Cantamos então agora o hino de encerramento. Seja sempre renovada, continue em nosso lar este culto a Deus rendido, seja todo o nosso andar um servir agradecido, seu Espírito nos guie e as veredas alumie. Queiras Deus abençoar a saída